Boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bom, Fabião? Como você tá? Já confirma para mim como que tá o áudio. Vê se o áudio tá bom. Vê se não tá muito estridente. Tá dando para ouvir de boa, tranquilo. Enquanto o pessoal vai entrando, vamos meditando um pouco nessa música. Essa terceira aula sobre Vivendo Além da Fome, o curso sobre o jejum, espiritualidade e benefícios físicos também. A gente falou bastante na primeira e na segunda aula sobre os benefícios físicos do jejum, tanto para o corpo, quanto para a alma, quanto para o espírito. E hoje, em especial, eu falo que essa aula é um pilar desse curso, que é essa terceira aula. Então, se você está aqui já online comigo, está online com a gente, já se prepara, porque hoje a gente vai acessar um nível diferente do jejum. A gente vai falar sobre, específico hoje, sobre espiritualidade. Os segredos de Deus, do seu saber, procurei encontrar. E como a gente viu nas duas primeiras aulas, estar em jejum, quando a gente pensa em espiritualidade, é estar sensível a ouvir a voz de Deus. E Deus entrega alguns segredos para você quando você está sensível a escutar a voz dele. Ele entrega segredos específicos ao seu coração, um direcionamento para você. E nós precisamos procurar encontrar o que Deus tem para nos entregar. O quanto você está disposto a perseguir a glória de Deus? O quanto você está disposto a se expor à presença de Deus? Então já vai se conectando agora ao Espírito Santo, já vai convidando Ele para estar com você hoje nessa aula agora. Para estar com você ao seu lado agora nesse momento. Nós estamos aqui porque queremos ver a beleza de Deus. Queremos ver a beleza de Deus que foi entregue no Filho. O Filho que é Jesus Cristo. Que é o primogênito. Além de pedirmos ao Espírito Santo que abra os nossos olhos, vamos pedir hoje para abrir os nossos ouvidos, abrir o nosso coração para tudo que a gente vai falar aqui hoje. Porque nós queremos ver a beleza de Deus. Queremos ver a beleza de Deus no Filho. Queremos ver a beleza de Deus entregue a nós. Então, nesse momento agora, você que está online aqui comigo, já quero dar boa noite para o César, boa noite para o Wendel, boa noite novamente para o Fábio, Tayane Xavier. Já feche seus olhos agora. Boa noite, Thiago. Se conecte agora ao Espírito Santo. Convide o Espírito Santo para estar com você. Pergunte agora para o Espírito Santo, qual a beleza em ti que eu ainda não vi? Qual a beleza em ti que eu ainda não vi? Vá se entregando nesse momento, vai se conectando ao Pai, vai se conectando ao Eterno, vai se conectando
ao que Deus tem para te entregar aqui hoje. Você não está aqui por um acaso, você não entrou nessa live por um acaso, você não é um acaso. Tudo tem um motivo. Tudo tem um porquê. E é atrás desse porquê que a gente está aqui hoje. Atrás de tudo que Deus tem para nos entregar que a gente está aqui hoje. Talvez você tenha vindo por um acaso, tenha encontrado essa live por um acaso. Talvez você tenha entrado no meu Instagram, ou o Instagram tenha te sugerido essa live aqui agora. Então, desconecte agora esse momento. Respira fundo pelo seu nariz. Solta pela boca. Mais uma vez, respira fundo pelo nariz. Solta pela boca. Se conecte a esse momento presente. Em meio a todas as distrações que possam estar perto de você agora. Se conecte a esse momento. Esse momento é uma dádiva, é um presente de Deus para você. E não é porque você está aqui na minha live, mas porque nós estamos aqui conectados, mesmo pela internet, mesmo aqui através do celular, através dessa live do Instagram, agora a gente está conectado. Não importa onde você esteja, não importa a cidade que você esteja, o país que você esteja, nós estamos conectados aqui agora como um. No mesmo objetivo, que é alcançar e ver a beleza de Deus em nós e ver a glória dele sendo estendida a nós. E hoje a gente vai focar bastante nesse princípio do jejum. Essa terceira aula, como eu falei, era um pilar e ela vai abrir janelas, ela vai te entregar chaves para que você possa estruturar tudo que você tem para poder fazer. E eu já queria te dar parabéns. Como todas as aulas, todas as mentorias, todas as imersões, toda vez que a gente se reúne como um, eu quero te dar os parabéns, porque você faz parte apenas de 2% da população que está em constante evolução. E mais uma vez eu quero te dar os parabéns, porque de 98% das pessoas que não estão nem aí para o desenvolvimento, você é 2% dos 100% que está aqui, buscando um direcionamento, buscando uma nova visão, buscando uma metanoia, uma mudança de mentalidade, buscando mesmo se desenvolver e ir para o próximo nível. Parabéns para você. E mais uma vez eu queria começar com a frase, se você não estava na primeira e na segunda aula, eu quero confirmar sobre a sua vida. O que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. A maioria das pessoas nunca pensa além de sua situação atual, o que a impede de alcançar grandes realizações. Essa frase de Napoleão Hill, ela tem sido um norte para os meus cursos, para as minhas ministrações, para as imersões, para tudo que a gente faz em reunião. Quando a gente se une aqui, nessa união de uma pessoa só, de um organismo só, de um propósito só. Porque o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. E eu posso dizer isso a você. Tudo que a minha mente um dia pensou que poderia alcançar, eu alcancei. Mas a minha mente antes, ela precisou acreditar que ia alcançar. E muitas vezes, quando a gente não acredita, a gente precisa estar em um ambiente com pessoas que acreditam para que a nossa fé também aumente. Por isso que estar num ambiente de fé, num ambiente de crescimento, num ambiente que nos leve para o próximo nível, é tão importante. E é isso que esse meu Instagram, em especial, se tornou. Esse ambiente onde eu me desenvolvo e a partir do meu desenvolvimento você se desenvolve e a partir do seu desenvolvimento eu também me desenvolvo e nós vamos desenvolvendo. Nós vamos crescendo, nós vamos mudando a nossa mentalidade, nós vamos se arrependendo daquilo que a gente fazia antigamente e vamos para o próximo nível. Porque o princípio principal do ser humano é a prosperidade. E prosperidade ela não está só ligada à riqueza. Riqueza é fruto da prosperidade.
Mas prosperidade é ir para o próximo nível. E você está aqui hoje, eu acredito, que você quer ir para o próximo nível. Por quê? Numa sexta-feira, às 21h24, você está conectado aqui, cara, você merece os parabéns. Você poderia estar fazendo qualquer coisa, mas você escolheu estar aqui. E eu quero te dar esses parabéns. Quem aqui que está aqui online, aqui, participou da primeira e da segunda aula ou assistiu pelo YouTube, já coloca aqui quantas aulas você já assistiu e como foi o impacto já dessas aulas na sua vida. Comenta aqui na barrinha aqui dos comentários aqui do Instagram, para que outras pessoas possam ser abençoadas pelo seu testemunho também. Já comenta aqui já, se você assistiu, qual foi a maior chave que você pegou dessas duas aulas? Fala uma chave só, que você já está nas suas mãos, só para colocar em prática. Porque quando a gente busca realizar a prática do jejum como disciplina, seja ela física ou espiritual, nós buscamos os benefícios do mesmo para o nosso físico, para a nossa alma e também para o nosso espírito. Por mais que o físico ele possa responder à prática do jejum, o espírito vai reagir de uma forma diferente. Desde que você esteja consciente do que você está fazendo. Então, por isso que a aula de ontem foi trazendo essa consciência do jejum, trazendo esse jejum consciente do porquê, para que e quando a gente vai realizar determinado jejum, para poder se beneficiar de ferramentas, de chaves, de entregas que são disponibilizadas para você quando você realiza o jejum. A grande verdade que a gente entendeu ontem também na aula sobre o jejum consciente é que jejum sem oração é dieta. É uma forma habitual de se alimentar. Tem pessoas que se alimentam de 3 em 3 horas, tem pessoas que se alimentam de 2 em 2 horas, tem pessoas que dão intervalos de 4 horas, tem pessoas que realizam só 3 refeições, dando um intervalo de 6 horas, e tem pessoas que se alimentam de diferentes maneiras, seja ela somente com a prática do jejum e do desjejum, ou até mesmo como estratégias alimentares para ter um benefício. No caso, os atletas aqui que já estão online aqui, como o Fábio, que está em preparação para competir, ele está num tipo de jejum, numa restrição alimentar, numa forma diferente de comer, que talvez não seja habitual, cultural, como nós aprendemos desde crianças, né? Mas a gente precisa entender os objetivos, os motivos e o porquê de fazer o jejum. Então, se até mesmo o atleta que faz o jejum para ter benefícios específicos no físico, para poder praticar de uma prova, seja ela de fisiculturismo, seja ela de luta, seja ela do que for, imagina você fazendo o jejum como hábito espiritual. Você vai ter benefícios. Não pelo sacrifício do jejum, mas pela intencionalidade do sacrifício vivo como corpo para Deus. Faz sentido para vocês? Comenta aqui para mim aqui se faz sentido. Entendendo então os princípios, os motivos pelo qual você vai realizar esse jejum, nós, tendo esse entendimento, entendemos que quando estamos em jejum, estamos mais suscetíveis a ouvir a voz de Deus. Mas não somente ouvir a voz de Deus, mas todos os nossos sentidos ficam suscetíveis à percepção do mundo espiritual. Então você não fica só suscetível a escutar a voz de Deus, mas também fica suscetível a todo o campo espiritual, seja ele benéfico ou seja ele maléfico, para trazer benefício ou malefício para o seu corpo. Por isso que a prática do jejum ela tem que estar ligada à oração. Faz sentido para vocês? 1 Coríntios 2:9, hoje a gente vai falar bastante sobre Bíblia. Se você quiser ir anotando, a gente vai passar por bastante versículos bíblicos trazendo esse entendimento hoje da prática da oração e da conexão dessa intimidade com o Eterno, com Deus, com o seu Pai. Então, 1 Coríntios 2:9, todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Vou repetir para vocês. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9.
Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Quando você ama uma pessoa, o que você faz? Quando você está ali num relacionamento, né? Seja ele ali de namorado, seja ele de marido e mulher, seja ele com os seus filhos, seja ele com a sua mãe, com o seu pai, com algum parente, com algum amigo, o que testifica que você ama ele? É a intimidade com essa pessoa. Quanto mais intimidade, mais vai ser gerado um amor no seu coração. Quanto menos intimidade, menos proximidade você vai ter dessa pessoa, automaticamente mais fácil você se afastar dela. Muitas vezes você pode até amar ela, mas estando afastado, como você demonstra esse amor? Você só consegue demonstrar um amor tendo intimidade, tendo conexão, vivendo ao lado, vivendo com essa pessoa. A palavra nos afirma em 1 Coríntios 2:9, capítulo 2, versículo 9, que os sonhos de Deus para os seus filhos, para aqueles que o amam realmente, para os filhos que amam a Deus, o seu Pai, estão em secreto. Então, Deus também tem um sonho para a sua vida. Deus também tem um projeto para a sua vida. Deus também tem um propósito para a sua vida. Só que tudo que você pode imaginar, pensar ou sonhar, Deus é a mais. Deus tem mais para você. Ele tem muito mais do que você pode imaginar, pensar ou sonhar. E todos esses pensamentos de Deus estão guardados diretamente no coração dele. E como que a gente consegue entender o coração de alguém? Principalmente do nosso amado. Estando em intimidade, estando conectado, estando perto e próximo do amado. Então, não tem como você amar alguém não estando próximo dessa pessoa. Vou repetir para você. Não tem como você dizer que ama uma pessoa estando afastada dela. Faz sentido para vocês? Então, acho que esse é o versículo base hoje dessa aula. Todavia, como já está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou. São as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. A grande verdade é que muitas vezes esquecemos o que é ter uma intimidade, uma proximidade. Se você não tem a certeza absoluta no seu coração que Deus te criou para ter intimidade contigo, como você vai entender a intimidade que você precisa ter com Deus? Porque lá já está escrito em Gênesis, já Deus criou o homem para ter intimidade com ele. Deus entregou o jardim do Éden para o homem poder governar, para o homem poder cuidar, para que o homem pudesse multiplicar aquilo que Deus já tinha criado. Mas a maior chave de Gênesis ali, quando a gente pensa em intimidade, proximidade com Deus, é que Deus, em toda a virada do dia, ele ia se encontrar com Adão. Em toda a virada do dia, Deus tinha um horário específico para se encontrar com Adão. Isso é intimidade. Deus, ele ama o mundo de tal forma, Deus, ele ama você de tal forma, Deus ama tanto você como ser humano, como criatura, como filho, que Deus todos os dias tem um horário específico para encontrar com você. Só que se você não estiver atento, se você não estiver ouvindo, se você não estiver conectado com a fonte, como que você vai escutar Deus te chamando? Deus pode apertar a campainha, pode bater palma, pode gritar, pode espernear, pode fazer o que for. Você não vai escutar. Muitas vezes a gente fala, né? Deus não está conseguindo. Acho que Deus não está me escutando. Mas a grande verdade é que você que não está escutando a Deus. Eu vou repetir para você.
Muitas vezes a gente fala que Deus não está nos escutando. A nossa percepção é, Deus, eu estou pedindo, e o Senhor não vê. A verdade é que você não está escutando o que Deus está falando com você. Nós esquecemos que para ter intimidade, para ter uma comunicação, para ter um diálogo, as duas pessoas precisam falar. Um diálogo é a interação de duas ou mais pessoas. No caso, como a gente está falando de intimidade, proximidade com Deus, a gente vai falar só de duas pessoas. O diálogo é a interação de duas pessoas. Sendo que, para existir um diálogo, uma pessoa precisa falar e a outra precisa escutar. Logo depois, uma pessoa precisa ficar quieta agora para que a outra possa falar. Esse é um verdadeiro princípio de diálogo. Esse é o verdadeiro princípio de uma comunicação, de uma conversa, de uma intimidade realmente. Entender que em determinado momento você precisa se calar para que o outro possa falar também. Mas a grande verdade é que é muito difícil, né? Muitas vezes a gente aprendeu que Deus, ele era na verdade, você não conseguiu aprender ou entender ainda que você é servo de Deus. Você é filho de Deus. Na verdade, você acha que Deus ele é seu empregado. Você acha que você pedindo, ele tem que te atender. Só porque você é bonzinho, só porque você não pecou essa semana, porque você não pecou hoje, porque você está em alguns dias sem pecar, você precisa que Deus resolva os seus BO, que Deus te escute, entregue, desça do céu. E aí? E você? Nós precisamos entender o nosso lugar. Mateus capítulo 6, versículo 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai que está em secreto o recompensará. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai que o vê no secreto o recompensará. Mateus capítulo 6, versículo 6. E dois pontos principais aqui. O seu quarto. O seu quarto não necessariamente é o lugar do seu sono, o lugar do seu descanso, o lugar onde está a sua cama, o lugar onde está as suas coisas íntimas. Mas o quarto é lugar de intimidade. O quarto é o lugar onde você se encontra com Deus. E muitas vezes não é o seu quarto. Quantos aqui tem lugares secretos com Deus que não é o seu quarto? Comenta aqui para mim aonde é o seu lugar secreto com Deus. Vamos lá. Eu quero ouvir de vocês que estão online aqui. Aonde é o seu secreto com Deus? A grande verdade é que muitas vezes a gente não sabe onde é o nosso secreto com Deus. E porque está escrito numa palavra, na palavra de Deus, que você precisa ir ao seu quarto, você se tranca no seu quarto, pede, ora, grita, esperneia, só que ali não é o seu secreto com Deus. Vamos voltar para Gênesis. Aonde era o secreto de Deus com Adão? No jardim. O jardim era o lugar de intimidade com Deus e Adão. Está fazendo sentido para vocês? Muitas vezes precisamos entender aonde é o nosso secreto com Deus. Se você não souber aonde é o seu secreto com Deus, como você terá intimidade com Ele? Não que Deus não esteja em todos os lugares, não é isso que eu quero dizer. Mas você tem um lugar específico de encontro com Deus. Vou dar o meu exemplo. Muitas vezes Deus falou comigo dentro da academia, na onde eu estava treinando. Muitas vezes Deus falou comigo quando eu estava caminhando para a rua. Sabe qual que é o meu lugar secreto com Deus? Quando eu estou praticando atividade física. Esse é o meu lugar secreto com Deus. E eu não vou entrar nos detalhes aqui de por que eu entendo que o meu lugar secreto com Deus é a atividade física. Mas estou te dando um exemplo aqui. Os lugares que eu tive os melhores insights, as melhores ideias, os melhores
chaves aonde eu comecei a pensar, onde eu me conectei com Deus, foi quando eu estava treinando. Então Deus ele tem um lugar específico para falar com você. Então aqui, ó, até mesmo a gente pode falar aqui, ó, o João comentando aqui que o lugar de intimidade com Deus é quando ele viaja e está nos parques. O Tiago aqui também comentou que o lugar de secreto com ele é quando ele está no carro ou quando está sozinho. Se você tiver mais alguém aqui online aqui já quiser compartilhar com a gente, comenta aqui onde é o seu lugar secreto com Deus. O Wendel aqui, ó, lugar secreto no banheiro. Aonde que é o seu lugar secreto com Deus? Aonde que é o lugar de intimidade com Deus? Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta. O que é fechar a porta? Fechar de todas as coisas que vão tirar você da presença de Deus. Quando eu entro no meu quarto e fecho a porta, o que eu quero fazer? Eu quero aumentar a intimidade. Vá para o seu quarto, onde que é lugar de intimidade. Feche a porta. Todas as distrações agora não vão entrar comigo. Tudo que pode me tirar da presença de Deus não vai entrar comigo. E para finalizar, então o seu pai, que o vê em secreto, o recompensará. Só nesse versículo aqui a gente já tem 3 chaves. Eu quero que você abra suas mãos agora e pegue essas chaves com fé, com clareza. Vá para o seu quarto, lugar de intimidade. Feche a porta, feche de todas as distrações. Se o seu celular foi com você para o seu quarto, está com você naquele lugar, e ele é um mecanismo que vai tirar você da presença de Deus, da intimidade com ele, desliga esse celular. Tira esse celular de perto de você, desliga a televisão. E oração, olha o seu pai. Que é a nossa forma de diálogo com o pai. Então o seu pai que o vê em secreto o recompensará. Mas muitas vezes, uma coisa que acontece também, é nós entrando na presença de Deus, nós pedimos, nós clamamos, nós gritamos, nós choramos, nós nos entregamos, nós jogamos no chão, jogamos terra na cabeça, colocamos a nossa cara no pó, rasgamos as nossas vestes, e quando Deus vai falar, nós saímos da presença dele. Como eu falei, diálogo é interação de 2 pessoas. E a pessoa do Deus Pai quer encontrar com você. A pessoa do Espírito Santo quer encontrar com você. A pessoa de Jesus quer entrar com você. Quer encontrar com você. Mas muitas vezes nós tratamos a nossa intimidade com Deus como um monólogo. Só nós falamos, só nós gritamos, só nós choramos, só nós esperneamos. Muitas vezes chamamos a atenção de Deus, gritamos, ficamos irados com Deus. E quando Deus vai falar, você fecha a porta e vai embora. É como se você estivesse batendo a porta na cara de Deus. Imagina hoje você me convida para ir na sua casa para nós comermos um jantar. Quem aqui viu no meus stories agora há pouco, eu acabei de fazer um jantar para mim e com a minha esposa. Comemos aqui um risoto e o risoto estava muito gostoso. Imagina agora eu te convido para você vir na minha casa. E quando eu preparo a refeição, preparo tudo para a gente poder se alimentar e conversar, eu falo, aí eu te pego, antes de você poder falar qualquer coisa, eu te mando embora. Quantas vezes que a gente faz isso com Deus? Quantas vezes que nós só levamos problemas para Deus? Quantas vezes você convidou Deus para poder jantar com você?
Quantas vezes você convidou Deus para poder ir viajar com você? Ou você acredita que Deus é só 190, que você só liga em momentos de emergência? 193, que você só liga em momentos de emergência? Muitas vezes tratamos os nossos pais assim. Faz quanto tempo que você não fala com seus pais? Para quem ainda tem o pai aqui na terra ainda vivo? Nosso pai terreno agora que eu estou falando, nossa mãe terrena agora que eu estou falando. Muitas vezes a gente trata nossos pais assim. E isso é só uma extensão do que a gente já faz com Deus há muito tempo. Então a gente precisa entender que diálogo é interação de duas pessoas. No caso, que a gente está falando de Deus, é a interação sua com Deus. Para haver um diálogo, as duas pessoas precisam falar. As duas pessoas precisam escutar. E a grande verdade, por Mateus 6, versículo 6, o Pai até nos vê em secreto, mas antes dele nos recompensar, você bateu a porta na cara dele. Você sai, não escuta, nem percebe o que ele tem para te falar. Você já pensou nisso já? Antes de Deus te recompensar, como Mateus capítulo 6, versículo 6, é claro nisso. Antes de Deus te recompensar, você sai e bate a porta, não deixa nem Deus falar. E só para não ficar nas minhas palavras, diálogo, ela vem do grego dia, que quer dizer através de, e logos, que quer dizer palavras. Então, dia é através de e logos palavra. Então, o diálogo é uma conversa através de palavras. E a oração nossa nada mais é Confirma para mim se voltou o áudio, por favor. O áudio voltou? Confirma para mim, por favor. Aê! Então o profeta Jeremias, ele deu uma direção para o povo. Clame a mim e eu responderei. Direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Deus, ele tem coisas grandiosas e insondáveis que a gente não conhece para nos entregar. E como eu vou conhecer? Tendo intimidade com ele, escutando a voz dele. E a gente aprendeu que o jejum, quando intencional nessa forma, para poder se conectar com Deus e estar mais suscetível à voz dele, é uma grande ferramenta. Deus nos responde com palavras, desde que estejamos sensíveis a ouvir o que ele tem para nos dizer. Vou repetir para você, Deus nos responde com palavras, desde que estejamos sensíveis a ouvir o que ele tem para nos dizer. Quantos aqui já escutaram a voz de Deus? Quantos aqui já tiveram a experiência de escutar a voz de Deus? E quantos aqui já escutaram a voz de Deus e faz tempo que não escutam mais?
Quantos aqui online nunca escutaram a voz de Deus? Tem muita coisa que você precisa fazer. E Deus, Ele quer te dar a direção. Você precisa estar sensível à voz dEle. Tá fazendo sentido para você, gente? Comenta aqui embaixo aqui se está fazendo sentido, para a gente poder dar continuidade nessa aula aqui. Essa aula, como eu falei, é uma aula chave. É uma aula de entrega, é uma aula que vai ser o pilar para o resto das aulas nossa aqui do Vivendo Além da Fome. E por 21 dias a gente vai estar junto, eu te garanto isso, de segunda a sexta-feira, não todos os dias, mas fique atento, às 21 horas, de segunda a sexta-feira nós teremos as nossas aulas aqui. Deus nos responde com palavras, desde que estejamos sensíveis a ouvir o que Ele tem para nos dizer. Só que, como que a gente constrói uma conversa? É só chegar e conversar? Imagina que você faz muito tempo que você não vê seu amigo, não vê o seu pai, não vê o seu irmão, não vê a pessoa que você ama. Você chega já falando dos seus problemas, você chega já contando, ou você faz uma construção nessa conversa, nesse diálogo? Responde aqui para mim, você chega falando ou você faz uma construção? Você programa o que a gente vai conversar? Porque se a gente tiver um entendimento que um diálogo ele precisa de uma construção, principalmente de forma intencional, nós caminhamos de uma forma estratégica para poder facilitar essa conversa, facilitar esse diálogo. Quem concorda comigo, levanta a mão aqui embaixo ou escreve aqui, ó, concordo. Eu até escrevi aqui, ó, tendo esse entendimento, iremos dividir em 6 partes esse início dessa conversa com Deus. E por que a gente vai dividir em 6 partes? Não porque é um programa que dá certo, não é uma coisa assim, que só se eu fizer isso que eu vou conseguir falar com Deus. Não, é simples conversar com Deus, sim. Desde que você já tenha uma intimidade com Ele. Mas sabe aquela coisa que às vezes a gente fica com vergonha, a gente não sabe como chegar? Sabe aquele negócio que você precisa pedir uma coisa para o seu pai e fica rodeando o seu pai ou pede para sua mãe, para que a sua mãe faça a intermediação dessa conversa, desse pedido? Com Deus não precisa disso, dessa intermediação. Jesus ele já se entregou por você para facilitar esse processo, para fazer essa religação, essa reconexão com Deus. Só que até a gente criar o hábito da construção da conversa, esses 6 pontos que a gente vai falar aqui hoje vão facilitar para você criar esse novo hábito. Porque o problema é você. O problema sou eu, o problema não é Deus. Deus ele está disposto a nos escutar, a falar com a gente, mas nós somos o problema. Nós dificultamos as conversas, nós dificultamos os diálogos. Principalmente quando a gente fala em palavras, quando a gente fala em falar, em expressar, em soltar o verbo. Tem uma frase do Síntese que eu gosto muito, que falar é um atrofiamento da comunicação. Só que quando você aprende a falar, se comunicar, tudo fica mais fácil. Tudo fica mais fluido. Tudo fica mais claro e entendível. Então, até se tornar um hábito, essa conversa com Deus, e talvez você já tenha a sua forma de se conectar com Deus, de conversar com Deus. Mas hoje esses 6 pontos vão te trazer clareza para que seja intencional a sua conversa com Deus. Vou falar de novo, esses 6 pontos podem ser a chave para que você entenda a intencionalidade da conversa com Deus, dessa construção desse diálogo. Porque o mundo, né, o nosso dia a dia tem muitos afazeres, não tem? Muitas vezes a gente vai conversar com Deus
e começa a pensar nos boletos que a gente tem para pagar, pensar na louça que a gente não lavou, pensar no filho que a gente precisa dar banho, precisa levar na escola, da esposa que está perturbando as ideias, ou do esposo que está perturbando as ideias, algo está acontecendo, tem que levar o cachorro para passear, e nesse meio tempo de todos esses pensamentos, está você querendo conversar com Deus. Então, mesmo que tenha a intencionalidade da oração com Deus, os nossos afazeres tiram nós do foco. Não conseguimos fechar a porta do quarto. Então, esses 6 pontos podem ser o caminho para facilitar você fechar a porta do seu quarto, para que Deus possa te escutar no secreto. Quantas vezes que nós iniciamos um diálogo com Deus e no meio pensamos realmente nos boletos, na louça, na roupa para pendurar, no trabalho para entregar, se você está fazendo a faculdade ou se você tem uma apresentação, que possamos nesse momento focar inteiramente em separar esse tempo de intencionalidade e qualidade com Deus, com o nosso Pai. Nós precisamos ser intencionais. Você, online aqui hoje, você está sendo intencional. E mais uma vez eu falo, você não está sendo intencional comigo. Você está sendo intencional com você mesmo. E intencional com Deus. E aí, Helder, por onde começar? Quem aqui, tem uma noção de como que a gente começa uma construção? Por onde que você começa a conversa sua com Deus? Quem que vai ser o corajoso que vai nos comentar aqui? Como que você começa a sua conversa com Deus hoje? A verdade é que quando nós iniciamos um diálogo, devemos ter em mente o que a gente vai falar. Qual assunto a gente vai abordar. Sabe, muitas vezes a gente vai se encontrar com um amigo já com a intencionalidade do que a gente precisa conversar. Nossa, eu preciso ir lá falar com meu amigo sobre isso. E no meio da conversa sai uma piada, sai algumas coisas a mais. Mas a intenção foi a que nos levou a esse diálogo. Faz sentido para vocês? Então precisamos ter em pauta qual assunto a gente vai levar para Deus. Precisamos ter em pauta o que a gente vai conversar com Deus. Então, a primeira coisa que eu diria para você ter em mente, antes de conversar, de construir esse diálogo com Deus, é ter em mente o que eu vou conversar com Deus hoje. Sobre o que eu vou conversar com Deus hoje. Qual vai ser o assunto principal dessa pauta? Para não ficar uma conversa sem sentido, sem direção, Você tem que saber o porquê que você vai conversar com ele. Talvez essa seja a primeira pauta da construção desse diálogo com Deus. Saber o que levar até ele. Antes de você iniciar uma conversa, você precisa saber o porquê que você está indo conversar. Você precisa saber o porquê que você está criando esse diálogo. Você precisa saber o que você vai levar para Deus. Então, uma direção que eu te dou é pensar em 3 pontos principais. Primeira coisa, você tem que pensar em um tema específico sobre pessoas. Você vai levar o que para Deus? A sua família, os seus amigos, os seus colegas? A pessoa que está te perturbando no serviço? A pessoa que ela precisa de uma bênção, de uma cura? Quem você vai levar nessa conversa com Deus? Essa pauta com Deus? Se Deus ele é Pai de todos, você precisa levar essa pauta sobre pessoas para Deus.
sua família, seus amigos, seus colegas, seus líderes, seu chefe, seus funcionários, seus parceiros de trabalho. Quem que você vai levar nessa conversa com Deus? Segunda pauta é as suas promessas, os seus sonhos, os seus anseios, os seus desejos, as suas vontades, palavras proféticas que você tenha, que já foram liberadas sobre você. Essa é a segunda pauta que você tem que levar até Deus. Se Deus ele tem sonhos para você, você também tem que levar os seus sonhos para Deus. Eu acredito que nada no seu coração nasce, nenhum sonho é entregue para você sem antes ter sido sonhado por Deus. E a terceira pauta, lugares. O seu trabalho, a sua cidade, a sua casa, a sua região, a sua nação, o seu bairro, a sua igreja, a sua escola. A gente convive com pessoas, você é uma pessoa. A gente tem promessas, tem sonhos, tem desejos, tem vontades. E vive em lugares. E é nesses lugares que a gente faz interação com pessoas e conquista os nossos sonhos. Fez sentido para vocês? Então essas são as 3 pautas principais antes de você construir uma conversa com Deus. É saber o que você vai conversar com Ele. É sobre você, é sobre o outro, é sobre a sua família, é sobre o seu cônjuge, é sobre o seu namorado, seu namorado. É sobre o seu filho, é sobre o seu pai, a sua mãe, seus líderes, seu chefe, A gente vai falar sobre promessa, a gente vai falar sobre sonho, a gente vai falar sobre os seus desejos, suas vontades, os seus anseios. Sobre o trabalho, sobre a cidade, sobre a casa, sobre a nação, sobre a igreja, sobre a escola. Sobre o que a gente vai falar com Deus? Fez sentido para vocês? Comenta aqui embaixo que se fez sentido. Aí a gente entra, né? Começa a entrar nessa conversa com Deus. E a direção principal que eu te trago para poder iniciar essa conversa com Deus é entender que Deus, Ele é a Trindade Santa. Deus, Ele é o Espírito Santo, Ele é o Deus Pai e Ele é o Deus Filho. E a manifestação dos 3 formam o que é Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. E eu vou repetir, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Então, o que eu te falo? Convide o Espírito Santo, o nosso Consolador, para que Ele traga discernimento sobre o que está no coração de Deus para o seu coração. Eu acredito que essa seja a primeira coisa que você precisa fazer. Antes de começar realmente esse diálogo com Deus, clame pelo Espírito Santo dele. Para que o Espírito Santo dele, ligado com o seu Espírito, possa clamar a Deus. Para que o desejo e a vontade do coração de Deus possa ser transmitido para o seu coração através do Espírito Santo. Mateus capítulo 16, versículo 17, Jesus respondendo disse-lhes, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Através do Espírito Santo, Simão Barjonas reconhece que Jesus é o Filho de Deus.
João capítulo 16, versículos 7 até o 11. Todavia eu digo a verdade, é verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vocês. Mas quando eu for, eu enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo, do pecado, porque não creem em mim, da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então é através do Espírito Santo que conseguimos entender e sentir e reconhecer quem é Jesus. O que está no coração de Deus é entregue ao nosso coração. E o Espírito Santo faz essa intermediação para nós. Ele é o nosso Consolador. É através do Espírito Santo que você é convencido do seu pecado, da justiça de Deus. E é pelo Espírito Santo que você vai receber o dom da fé. Então, antes de iniciar essa conversa com Deus, clame o Espírito Santo de Deus. Foi isso que a gente fez começando aqui, essa aula. Clamando a presença do Espírito Santo sobre nós. Convidando o Espírito Santo para estar junto conosco. Para estar sentado ao nosso lado, para estar de mãos dadas conosco. Então, toda vez que você entrar na presença de Deus, convide o Espírito Santo para estar contigo. Para que tudo que Deus falar, você possa entender. Para que tudo que Deus sonhar, possa ser entregue para você. Para que tudo que Deus sentir, você também sinta. E é através do Espírito Santo. Se você não fez isso no começo da aula, eu te convido agora. Convide o Espírito Santo para estar com a gente aqui nessa live. E é muito simples e fácil. O Espírito Santo é uma pessoa. Como que você convida uma pessoa para estar contigo? Então abre o seu coração agora, feche seus olhos se precisar e convide o Espírito Santo para estar contigo. Sim, Espírito Santo, nós convidamos o Senhor para estar junto com a gente aqui nessa live. Espírito Santo de Deus, nós queremos te ver, te sentir e te tocar. E conhecer as coisas insondáveis do seu coração a nós. Queremos entender qual vai ser a direção após desligarmos essa live. Qual é a direção que precisamos nos posicionar para poder receber de ti. Sim, Espírito Santo de Deus, encontre cada um que está aqui online e aqueles que ainda vão entrar mais para frente. Encontre o coração de cada um, para que eles reconheçam a sua grandeza, para que eles reconheçam a sua glória, para que eles te escutem, te vejam e te sintam. E que tudo que tiver escondido em nosso coração, que o Espírito Santo possa revelar o nosso pecado, para que a tua justiça seja feita em nós. Nós te convidamos agora, mais uma vez, para estar com a gente. Mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito Santo, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. A segunda coisa, logo após que o Espírito Santo te encontra, eu não sei se você já está sentindo, mas eu estou sentindo aqui, é esse sentimento de gratidão. Porque toda vez que o Espírito Santo ele nos encontra, nós somos gratos. Se abre um portal de gratidão no nosso coração. E não tem como nós não agradecermos. Porque Deus nos escutou. Porque o Espírito Santo nos escutou. Porque Cristo nos escutou. E mais importante, nós escutamos o chamado deles.
Um coração grato é terra fértil para receber as palavras que Deus tem para nos entregar. A gratidão prepara o terreno para o encontro fresco com o Pai. Não tem como entrarmos na presença de Deus e não sermos gratos. Não tem como nós recebermos os sonhos de Deus e nós não sermos gratos. Não tem como o Espírito Santo revelar a ti e você não ser grato. Salmos capítulo 100, versículo 4. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome. Você só consegue entrar nas portas de Deus com a gratidão. Então existe um caminho para conversar com Deus. Existe um caminho para se conectar com Ele. E o segundo passo desse caminho é um coração grato. Lucas capítulo 17, a gente vê isso, porque não só entrar na presença de Deus, mas Deus ele libera a cura do sozo, quando que a gente é grato ao que ele, à presença dele, ao que ele nos fez. Lucas capítulo 17, versículos do 11 ao 19, se você quiser abrir, eu vou contextualizar a história. 10 leprosos chegam até Cristo e pedem para Cristo o curar. Cristo ele cura os 10 da lepra. E enquanto os 10 estão indo embora, apenas um volta com gratidão para poder adorar a Cristo. E quando Cristo vê esse coração grato, ele não é mais só curado no físico, mas ele é curado e recebe a cura do sozo, que é a cura física e da alma, que é a cura em plenitude. Então os 10 foram curados da lepra, mas apenas um foi curado plenamente, até mesmo na alma. Muitas vezes nós somos curados no físico, mas continuamos com a alma adoecida. E o que falta realmente para a nossa alma ser curada, ser lavada, ser remida, é a gratidão. Então agradeça a Deus agora. Agradeça a Deus por esse momento. Principalmente se você ainda continua nessa live. Porque se você continua aqui, você entendeu o que é se expor intencionalmente à presença de Deus. Sim, Senhor Jesus, eu agradeço a cada um que está aqui. Agradeço pela oportunidade de poder estar abrindo essa live, de estar transbordando daquilo que o Senhor vem fazendo na minha vida. Eu agradeço pela vida de cada um que já entrou. Agradeço pela vida de cada um que já saiu. E agradeço por cada um que ainda vai entrar nessa live. Porque eu sei que o que o Senhor precisar mover através desse ambiente, o Senhor vai mover. E eu sou grato por essa oportunidade. Sou grato por essa oportunidade de estar na tua presença. Sou grato por essa oportunidade de fazer parte da tua missão. Eu sou grato a ti, por o Senhor ver dignidade em mim, para poder estar fazendo parte disso tudo. A terceira parte é a adoração. Logo após você ser grato, não tem como você não sentir esse mover de adoração a Deus. Porque agora, após você ter tido essa gratidão, você está diretamente na presença de Deus. E quando a gente vê a grandeza de Deus, as suas belezas, não tem como nós não começarmos a adorá-lo. Perante toda a grandeza de Deus, nossa única manifestação é adorá-lo. Assim como os anjos já no céu estão clamando santo, 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 nós aqui adoramos a Deus com clamores e louvores. Santo, santo, santo és. Salmos capítulo 99, versículo 9. Exaltai ao Senhor nosso Deus e adorai no monte santo, pois o Senhor nosso Deus é santo.
Hebreus capítulo 12, versículos 28 e 29. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Adoração é a forma mais pura de veneração que podemos oferecer a Deus. Vou repetir, a adoração é a forma mais pura de veneração que podemos oferecer a Deus. Começa dentro de nós, através de Deus, que se revela a nós por intermédio do Espírito Santo. Não se restringindo a canções de louvor, mas a tudo que fazemos e pensamos. Em 1 Coríntios capítulo 10, 31, isso é claro. Portanto, quer comais, quer bebais ou faça outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Toda vez que você for treinar, tem que ser para a glória de Deus. Toda vez que você for lavar sua louça, tem que ser para a glória de Deus. Toda vez que você for trabalhar, tem que ser para a glória de Deus. Porque façais qualquer coisa, que tudo seja para a glória dele. Que tudo sirva como adoração a Deus. Quer comais, quer bebais, quer faça qualquer coisa, faça para a glória de Deus. O quarto ponto é o arrependimento. E arrependimento do original, metanoia, que é a mudança de mentalidade. Arrependimento não é remorso. Arrependimento não é ficar jogado no chão e clamando, e clamando, e clamando, e remoendo, com remorso daquilo que você fez. Deus, ele espera mais do que isso. Deus, ele espera uma nova ação, um novo pensamento, uma nova mentalidade, um novo mover. Porque ele não quer que você repita os mesmos erros. Isso é o arrependimento. No original, metanoia, mudança de mentalidade. Arrependimento não é remorso. Quando entramos em contato com o Senhor, o qual o Espírito Santo nos revela nossas falhas e defeitos, devido a isso, reconhecemos os nossos erros e em constrangimentos pedimos perdão a Ele. Você deve pedir perdão a Deus sobre tudo o que você fez de errado, sobre tudo que o Espírito Santo traz para você de falha. Só que você não tem que ter remorso, você não tem que ficar remoendo aquilo. Você tem que ter uma nova mudança de mentalidade, para começar a ter novos pensamentos, para que as suas crenças possam mudar, para que você realmente possa ter novos comportamentos, novas ações. 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 14. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Salmos capítulo 139, versículos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Aí sim, no quinto passo, depois dessa construção que a gente fez, clamando o Espírito Santo, sendo grato pela presença do Espírito Santo, adorando a Deus pelo que Ele é, nos arrependendo dos maus caminhos, entramos com os nossos pedidos. Agora é a hora de você colocar em pauta os seus anseios, as suas vontades, os seus desejos, aquilo que está te afligindo. Entregue os seus pedidos a Deus nesse momento. Nesse momento, você entrega a sua pauta daquelas 3 coisas que a gente pensou lá no começo: pessoas, promessas e lugares.
João capítulo 14, versículos 13 e 14. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Essa é a promessa de Jesus. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. João capítulo 14, versículos 13 e 14. É uma confirmação, uma promessa. É uma afirmação que Jesus disse. Se pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado. E esse foi o quinto ponto. E o sexto e último ponto. Depois que você clamou o Espírito Santo, depois que você foi grato, depois que você se arrependeu, depois que você o adorou, depois que você pediu, agora é a hora de você escutar a voz de Deus. Agora é a hora de você ficar quietinho. É a hora de você se expor totalmente à presença do Pai. A presença do Espírito Santo, a presença de Jesus Cristo. Nesse momento, a gente abre o último ponto que a gente pode mencionar, soaking, que é o termo usado para descrever uma imersão. Nesse momento você tem que estar imergido na presença de Deus. Nesse sexto momento você precisa ser encharcado pela presença de Deus. Nesse momento você precisa estar totalmente no fundo do que Deus tem para te falar. É nesse momento que você realmente escuta e entende os sonhos de Deus para você. O soaking é um termo usado para descrever uma imersão nesse sexto momento, no qual você deve se encharcar da presença de Deus e absorver tudo o que o Senhor tem para te entregar. O momento aquele que, como a esponja dentro de um balde de água, absorve tudo o que tem naquele balde. Você, exposto à presença de Deus, é a hora de você escutar e ficar imergido e absorver tudo que Deus tem para te falar. Seja Ele com sentimento, seja Ele com palavras, seja Ele com visões, seja Ele não sei como Deus vai falar contigo. Mas Ele vai falar e você precisa estar imergido, estar sensível a esse momento. Depois de toda essa construção dos 5 pontos, o último ponto é você escutar o que Deus tem para te entregar. Hebreus capítulo 10, versículo 22. Assim aproximem-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Como mencionado no início dessa aula, conversar com Deus é um diálogo e não um monólogo. Então, depois que invocamos a presença do Espírito Santo de Deus, agradecemos pelo que Deus é, adoramos a sua majestade, nos arrependemos de nossos pecados e entregamos os nossos pedidos, devemos nos aquietar e escutar a voz de Deus. Respira fundo pelo nariz. Solta pela boca. Se conecte mais uma vez a esse momento. Respira fundo pelo nariz. Solta pela boca. Se você está sentado, fica de pé nesse momento. Se você está confortável, se coloque de pé nesse momento. Respira fundo pelo nariz, solta os braços. Solta pela boca. João capítulo 5, versículos 24 e 25. Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê
naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem viverão. Nesse momento agora, tira uns minutinhos para você escutar o que Deus tem para te falar. Eu vou deixar a música de fundo para a gente poder nos conectar por 1 minuto. E eu garanto que Deus tem algo para falar com você, após toda essa construção que a gente fez juntos aqui. Então respira fundo pelo nariz, feche seus olhos. Mais uma vez, respira fundo pelo nariz, solta pela boca. Mais uma vez, respira pelo nariz, solta pela boca. Feche seus olhos. João capítulo 1, versículo 12, você é filho de Deus. 2 Coríntios 5,17, você é uma nova criatura. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, você é escolhido e separado por Deus. Jeremias capítulo 31, 3, você é amado incondicionalmente por Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1, você é perdoado e justificado. 1 Coríntios capítulo 6, 19, você é templo do Espírito Santo. Romanos capítulo 8, 37, você é mais do que vencedor. Romanos capítulo 8, versículo 17, você é herdeiro com Cristo. Mateus capítulo 5, versículo 13, você é a luz do mundo e sal da terra. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, você é embaixador do reino dos céus. É nosso dever trazer o céu até a terra, como embaixadores do céu aqui, por meio de Cristo. Gente, boa noite para você, um bom sono, que Deus te abençoe. Amanhã não teremos aula, agora a próxima aula, a nossa quarta aula desse tema, Vivendo Além da Fome, ficará para segunda-feira, às 21 horas, e você está mais que convidado, e já te falo para convidar uma pessoa que precisa estar nesse ambiente pelos próximos 21 dias. Gente, boa noite para vocês, Deus abençoe a todos, uma boa noite de sono e fique atento ao que Deus quer falar com você. Beijão e até mais.